O que eu quero levar agora é o seguinte. E quando o caso realmente é criminal, já que isso foi falado aqui, uma pessoa que ela, como no caso do Harvey Weinstein lá, que tem a questão de inúmeros casos de abuso sexual ou de tentativa ou de abuso de poder usando a questão sexual, sempre com mulheres. Aí, sim, vale cancelar? Vale cancelar no seguinte: eu não vou. Esse cara não tem mais que trabalhar em Hollywood, esse cara não tem mais que produzir filme. Sei lá, o Daniel Alves, né? Se for comprovado, se ele está sendo julgado. Robinho, esse aí já até condenado tá. Esses caras não têm mais que nunca mais aparecer numa resenha esportiva para dar opinião sobre futebol. Ninguém não tem mais que receber esses caras em programa, não tem mais que. Vale a pena fazer isso? É uma necessidade. É uma necessidade. Eu estou sendo quase incoerente com o que eu falei antes. Mas é porque eu acho que isso é muito pessoal, porque tem pessoas que eu acho que todos nós queremos cancelar mesmo. Se a gente fosse apenas se basear na nossa raiva, no nosso ego, eu queria cancelar. Eu, por exemplo, não gostaria de ver o Robinho ou o Daniel Alves num programa de resenha esportiva. Eu acho que seria desrespeitoso com todas as mulheres que gostam de futebol estivessem vendo aquele programa. Eu não veria um filme produzido pelo dito lá de Hollywood. E assim, vocês acham que tem que chegar nesse ponto em alguns casos? Zé Maier lá, que foi cancelado, né? Até se aposentou por causa do caso que ele foi acusado por uma maquiadora ou cabeleireira na Globo, foi demitido e tudo mais, e acabou a carreira do cara. E aí ele nem foi a julgamento, porque, né, o julgamento é o julgamento que a gente tem do que está na internet. Então, o que vocês têm a dizer sobre isso? Acho que antes, eu não vou deixar a Janaina responder, não. Eu vou acrescentar nessa pergunta, porque é algo que eu já queria. Porque eu vou citar aqui um caso pessoal, né? Uhum. Cara, quando moleque, eu simplesmente pirei quando surgiu o Michael Jackson. Tá? Então, eu amava as músicas do Michael Jackson, eu tinha amigos que imitavam o Michael Jackson. Numa festa de escola, houve um concurso de imitadores do Michael Jackson, então, e eu sempre fui apaixonado por Billie Jean, não é? E tem anos que eu não consigo ouvir Billie Jean, não é? Então, aí, eu estou em conflito com a minha própria afetividade, com a minha própria memória afetiva, né? E, assim, é justo esse meu conflito, né? Que eu estou cancelando o Michael Jackson dentro da minha afetividade, né? Porque, assim, eu vi os documentários e eu vi crianças e um rapaz, que obviamente na época era uma criança, e de como assim, chegou às vias de fato, entendeu? E aí eu fico assim, cara, como é que eu vou conseguir ouvir Billie Jean assistindo o testemunho daquele rapaz? Mas ao mesmo tempo fica assim, sei lá, adianta alguma coisa eu estar em conflito com a minha memória afetiva? Eu acho que isso é uma outra coisa que eu queria jogar aqui. No... Eu volto a ouvir Billie Jean, não esqueço Billie Jean para sempre. Como é que fica? Eu sei que não é nada, a gente está perguntando nada fácil para você, tá, Sim. Janaína? Então você não se sinta obrigada a ter resposta para nada. É só a gente está pensando junto. Eu penso assim, será que a gente é capaz, aí como brasileiros, sendo tão personalistas, tão passionais como nós somos, de separar, né, a figura do ator, a figura do jogador, a figura daqueles que têm
excelência no talento, né? A figura do cantor, do grande astro, da figura do ser humano que erra e que comete crimes? A gente consegue fazer essa separação? Se a gente conseguir fazer essa separação, agora a grande questão é se a gente não conseguir, né? A gente está vendo aí as questões com Guns N' Roses, Axl Rose, né? Eu acho que um caso também que está chamando a atenção, o goleiro Bruno, que voltou a jogar, inclusive, foi contratado, né? Então, assim, também é outra questão aí para a gente ver. A Suzane Richthofen também. Então, ou seja, essas personalidades aí, elas estão voltando ao convívio das mídias e tudo. Então, como é que isso acontece dentro desse cenário, né, público? E aí tem uma outra coisa que eu acho que também é perigosa, né, que entra nesse campo das injustiças, é lembrar o caso do Kevin Spacey, né? O Kevin Spacey, ele foi, né, massacrado, a carreira dele também acabou, né? Ele tinha aquela série de grande sucesso na Netflix, que ele foi substituído, teve um outro filme que ele também foi substituído, um ator voltou do zero para fazer as cenas, né? E esse ano ele foi inocentado das 9 acusações, inclusive de agressão sexual. E desde 2001 ele lutando, né, contra essas acusações. Então, esse cara está mais de 10 anos lutando, conseguiu esse ano ser inocentado, mas e agora? Né? Ele não recupera esses 10 anos na indústria do cinema, das séries e tudo mais. Ele já ficou completamente manchado, né? Então, também são questões complicadas da gente pensar com relação a isso, né? Essa cultura que é uma cultura de resistência para fazer valer quando a impunidade se sobressai. Agora, muitas vezes, essa cultura ela pode levar à própria impunidade também, né? E condenar pessoas inocentes, pessoas que... e aí entra numa outra questão, que eu acho que eu não tenho respostas, mas eu acho que mais questões também com relação a isso. A gente vai... se a gente adere, de fato, a essa cultura, assim, como algo... Não, precisamos cancelar e acabar com a possibilidade dessa pessoa, da visibilidade, dela retornar, não tem jeito. Então, a gente vai acreditar que o ser humano, quando ele erra, ele não é capaz de se arrepender, de voltar atrás, de mudar os seus passos, porque há erros e erros, né? Claro, né? Você mata uma pessoa, esquarteja, dá para o cachorro comer, fica muito difícil você voltar atrás disso. Mas será que existem erros passíveis da pessoa aprender com aquele erro e voltar atrás e pensar, foi um momento, eu errei, eu não sabia, e aí a gente volta para Pelé, né? Por exemplo, será, né, que se ele tivesse tido um outro tipo de posicionamento, ele não teria pensado, poxa, e até não teria feito um outro movimento? Então, são questões para a gente estar pensando aí, né? Em que medida há pessoas que cometem crimes tão horrendos que não merecem jamais o perdão. E aí também outra coisa, quem somos nós? Nós somos os grandes juízes, os grandes deuses da civilização contemporânea para decidir quem vai ser eternamente condenado e quem não vai. Olha, Carol Conká pode voltar, Pelé não, né? Não sei o quê. Poxa, Maradona morreu e foi ovacionado na Argentina, com todas as mazelas, porque apesar de eles chamarem ele do grande deus, né, do futebol argentino, mas ele era, digamos que, assim, o povo argentino, apesar da passionalidade também, essa coisa do latino, mas eles souberam fazer essa separação. O jogador, aquele mito, e o ser humano. O ser humano com todas as falhas, todos os erros, tanto que todos os programas na época da morte dele, eu assisti muitos programas que estavam passando nas TVs argentinas, eles faziam a crítica ao homem, a postura, os erros do homem, que não soube lidar com a sua vida. Mas, né, inclusive tinha essa questão também de filhos não reconhecidos, da mesma forma, né? Mas o grande jogador que fez... Que levou o nome da Argentina para o mundo e tudo, esse merecia todas as honras, todos os aplausos. Então,
nós seremos capazes, como brasileiros, de fazer como os hermanos, como os nossos vizinhos, e fazer essa separação ou não? Então, eu acho que essa é a grande coisa, como sociedade, pensar no que nós podemos ou não podemos fazer. Eu acho que essa nem é uma questão da nossa geração, na verdade, é uma questão dessa geração mais nova, porque a nossa geração é a geração do politicamente incorreto, do Caceta em Planeta, né? Do TV Pirata e das coisas mais trapalhões, né? O que rolava de racismo ali, homofobia. Justamente, né? E a gente a nossa foi uma outra geração que hoje a gente teve que aprender, abrir os olhos e tudo mais, né? E adotar, inclusive, outros posicionamentos, né? Diante dessas situações, né? Mas essa geração mais nova, não sei se ela está disponível a negociar. A gente tem muitos radicais dentro dessa geração mais nova, e eu não sei como ela vai lidar com esses processos daqui para frente, já que é um processo criado dentro dessa geração, não é um processo... A cultura de cancelamento ela não foi criada na nossa geração, para a gente lidar com os problemas que a gente enfrentava no dia a dia, né? Foi criado na geração deles. Então, como eles vão lidar com isso, vão ser escolhas, né? Talvez a maturidade faça com que eles tenham um outro direcionamento daqui para o futuro. Mas, até lá, vai ser um grande laboratório de experiências. Infelizmente, muita gente vai pagar e outros vão ser perdoados porque vão voltar a fazer sucesso, a fazer alguma coisa que caia no gosto popular, né? Aí, se o Vitor não quiser falar agora, eu queria falar de duas coisas. Você falou dessas gerações mais novas que você vê, assim, uma força maior no cancelamento, né? Esse desejo de cancelar, né, incontrolável, que eu também vejo, tá? E que aconteceu uma vez, eu conversando com uma ex-aluna, e ela lá muito imbuída assim, de cancelar o John Lennon. Então, tá, e aí fazendo um deboche com a letra de Imagine, e aí, o cara fala isso aqui, mas batia na mulher. Tipo assim, esse cara... E eu tentei argumentar com ela, falando assim, olha só, até inclusive eu recorri ao Vitor, que é o meu especialista em Beatles, e aí o Vitor me falou assim, do quanto ele realmente foi um cara violento, com a primeira esposa, até com a segunda, até com a Yoko, não sei o quê. E depois ele, eu preciso me consertar. Eu não posso continuar sendo esse cara. Então, quando ele morreu, ele estava nesse processo que a gente chamaria de desconstrução, né? Então, ele estava nesse processo. Então aí você pega e cancela o cara. O cara morreu tentando melhorar. Quer dizer, as pessoas não têm o direito de melhorarem, né? De verem que erraram e tentarem melhorar. Então, isso que eu acho que foi o que você acabou de colocar, né? E que eu acho que... E você falou também a questão da maturidade, eu também acho que isso. É muito fácil você sair cancelando todo mundo quando você não teve que fazer concessões ao longo da vida, né? Quem chega perto dos 50, como nós estamos aqui, a gente teve que fazer muita concessão ao longo da vida. Né? Então, senão a gente não estava nem empregado. Isso. Tinha cancelado o emprego. Não vou mais, não. É muito fácil você cancelar quando você não teve que fazer um monte de concessões. Eu quero ver chegar a nossa idade com essa mesma fúria de cancelamento. Você morar na Baixada e você ter o vizinho que você sabe que é um cara que é matador. E você fala com ele, você né, se desenrola com ele. Né, muitas coisas que a gente tem que passar na vida, né? Que às vezes você é obrigado. Você está num trabalho que você sabe que... Por exemplo, a questão mesmo de trabalhar na Globo, né? Que é pro meu lado de ator. Eu
por muito tempo, hoje em dia eu estou revendo isso. Mas por muito tempo eu falei, cara, eu não preciso trabalhar na Globo porque eu quero ter o espaço de crítica. Mas eu nunca critiquei meus amigos que trabalhavam. Por quê? Pô, fulano tem filho, não sei o quê, tem que fazer. A única coisa que ele sabe fazer é isso, cara. Ele não pode se dar o luxo, cara. Não é só ele. Eu, solteiro, sozinho, sem filho, eu posso me dar o luxo de ficar numa posição de crítica e recusar dinheiro daqui e dali. E quem não pode? Né? Então, eu acho que isso que o Evandro falou é perfeito. É muito fácil também sair cancelando, porque você. Sempre foi tudo fácil para mim. Eu posso abrir mão de tudo, posso. E, aliás, eu ainda falo, tem mais uma outra coisa. Cancelar é muito mais fácil do que você parar e avaliar a pessoa, as circunstâncias, o contexto daquela vida que você está tentando cancelar, onde ela nasceu, em que época. É muito mais fácil, porque você cancela, você se livra. É tipo, eu brigo com a Janaína e eu... Janaína, não quero mais falar com a Janaína, nunca mais na vida. Eu nunca mais falo com a Janaína, não dou nenhuma chance para a Janaína chegar e falar, peraí, Vitor, eu falei aquilo que você não gostou por isso, isso e isso, vamos sentar e vamos conversar? É muito mais fácil eu simplesmente não dar espaço. Vai que a Janaína vai falar uma coisa que eu estava errado e eu não quero ouvir. Né? Eu vou ter que me repensar. Então, para eu não correr risco de me repensar, eu cancelo. Para eu não correr o risco de ter que ver aquilo que eu quero cancelar no outro em mim mesmo, eu já cancelo a pessoa para poder não ter que discutir isso, porque vai que eu consigo ver o pai que não reconheceria a filha em mim. Vai que eu consigo ver o cara que já fez alguma coisa com uma namorada que o John Lennon fez. Vai, né? Então é melhor deixar quieto. Cancelamento é uma maneira de deixar quieto também, muitas vezes. E a gente não se olhar, não se avaliar, além da preguiça mesmo mesmo que você seja puro e santo, mesmo que exista uma pessoa pura e santa que realmente não tem nenhum problema e tem autoridade de poder apontar o dedo para todo mundo. Vamos supor que exista essa pessoa. Mesmo essa pessoa deveria ter o mínimo de capacidade de sentar e avaliar aquela pessoa que ela está querendo apagar, né? Mas é preguiça. Né? É mais fácil eu apagar do que eu pensar sobre isso, queimar minha mufa com essa pessoa aí. Aí é muito mais. É por isso que é tão mais fácil a gente fazer isso com quem a gente não gosta. Isso. Isso me lembra muito aquele filme Minority Report, A Nova Lei. Sim. Né, com Tom Cruise, aquela ideia de que, não, olha, os precogs aqui viram que alguém vai cometer esse crime. E eu me lembro de uma das cenas que até ela disse, mas eu nem cometi ainda, e se eu mudar de ideia, se eu não fizer isso, eu não tenho a chance de na hora pensar e me arrepender, que era um caso de traição, seria ou não matar a esposa e tal, e aí os precogs viram ele matando e aí prenderam ele antes dele matar, né? Ele pensou, mas eu estava pensando sobre isso, eu não tive nem a possibilidade de desistir, não, só de você nas te coloca preso para sempre, eles eram congelados, né, naquelas câmaras criogênicas, não tinham mais direito a absolutamente nada, perdiam a vida ali. Então, essa é a grande questão, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não se tornar uma sociedade totalitarista, né? Porque isso é totalitarismo também, né? Então, ter muito cuidado com isso, né? Então, refletir sobre isso, mas aí é a grande questão. Essa geração, como o Evandro disse, vai ter que amadurecer, né? Vai ter que passar um tempo, porque é uma geração que agora assiste os vídeos em 4x, né? É uma geração que está lendo, só lê diálogos. Se tiver livro, tem que ter diálogo, porque senão eles não leem, né? Então, essa é a grande questão. Será que a gente, que está falando, é uma das gerações que estão com menor QI agora, né? A gente viu o resultado aí do PISA também e tudo, então tem vários elementos aí para a gente pensar, né? A gente tem pessoas muito politizadas, muito conscientes dentro dessa geração. Eu lido com várias delas dentro da universidade, que já chegam em coletivos negros, feministas, né? LGBTQIA+,
ecológicos, que compram brigas interessantíssimas, que já chegam com leituras, né? Imagina, Evandro, a gente chegar lá na UERJ, não, segundo Giddens, não sei o quê, né? Stuart Hall e tal, e nada. Né? Nada. Aí eu vou colocar um outro assunto aqui, gente, que eu não sei se é pertinente, mas assim, eu vejo dessa forma e queria a visão de vocês, que assim, eu vejo muito como a cultura do cancelamento ajudou a alimentar a extrema-direita e o fascismo tupiniquim. Tá? Inclusive, uma amiga minha, de geografia, Carol, ela falou comigo que ela lê um intelectual, que é um intelectual da Quebrada, do Rio de Janeiro. E aí esse intelectual estava falando assim, como a cultura do cancelamento, ela vai... Que é uma coisa assim, como você vai fazer um enfrentamento, por exemplo, que ela acha que está fazendo um enfrentamento com uma instituição como a Igreja Católica, que tem mais de 2.000 anos de história, e que tem o famoso perdão, né? Você vai lá diante do padre, confessa os seus erros, ou você vai diante do pastor, confessa os seus erros, você é perdoado, e acabou, não tem cancelamento. Quer dizer, se o povão tiver que escolher, quem que vai escolher? Um cara que vai te cancelar para sempre, sua vida acabou, né? Porque é isso que a militância acaba fazendo, grande parte da militância de esquerda. Ou você vai ficar com aquela instituição, vem aqui, meu filho, confessa tudo, fala do seu arrependimento, que está tudo certo. Você já está entre nós de novo, você já é do clube de novo. Né? Enquanto no cancelamento, não, você nunca mais será do clube. Acabou para você. Né? Então, adivinhe, pense em qual dos dois lados as pessoas vão caminhar. Para o lado do perdão, é claro. Ninguém quer ser cancelado para sempre. Né? Então, e aí eu pergunto a vocês também concordam que o cancelamento deu uma bela impulsionada aí na extrema-direita? Ficou um silêncio. Eu nunca tinha parado para pensar na questão de impulsionar. Eu não sei, a Janaína pode falar também, mas pode, não deve, que é para as convidadas, a gente só adaptar. Mas que alimenta. Impulsionar talvez seja forte demais, mas alimentar é óbvio. É óbvio. Por que todo assassino famoso vai para a prisão e se converte? O Guilherme de Pádua vira pastor, a Susana von Richthofen também se converteu, ela é pastora também, não é? Sim, sim. Então, por quê? Primeiro, não vou nem entrar no julgamento e na opinião pessoal dessas pessoas, do porquê que fazem isso também. Mas está assumindo que possa ser por um arrependimento profundo e sincero, é o único lugar que elas vão ter. É numa igreja que está querendo aumentar o número de associados. Não vai ser numa galera esperta, intelectual, que tem o poder de dizer quem é e quem não é, quem pode e quem não pode, que eles vão. Porque nesse lugar eles não vão ter lugar, não vão ter espaço. Então, eu acho que sim, Evandro. Eu acho que é aquela munição, a gente vive conversando disso, é aquela munição que a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente acaba dando para os outros. Né? A gente vai discutir. Tem a ver com cancelamento totalmente, você está falando, porque você vai fazer uma crítica importante sobre uma atitude de uma pessoa pública que deveria ter uma responsabilidade por ela ser uma pessoa pública. E essa crítica ela é esvaziada, destruída, como a gente já falou antes, porque aquela pessoa que gosta do cancelado vai dizer, tá vendo, geração mimimi, esse politicamente correto é um saco. Essa geração é muito frágil, pessoal, é muito frágil, hoje em dia tudo é isso, hoje em dia tudo é aquilo. A gente está dando munição para essa galera.
né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Eu acho isso. Eu penso também que eles utilizam o radicalismo, sempre, nenhum radicalismo é bom, né? Nem para a esquerda, nem para a direita, né? Em nenhuma circunstância radicalismos são bons. A questão toda é tentarmos encontrar o caminho do meio. Esse é o grande dilema, o grande desafio, e é uma perspectiva, né, espiritualista, religiosa, budista, seja lá o que for, mas é uma perspectiva racional também, né, de pensar que a linha, né, que divide justamente os nossos comportamentos para bem ou para mal, ela é muito tênue. Nós não somos, né, todos nós não somos seres completamente bons ou completamente maus, né? Nós temos que decidir, né? A todo momento a gente está decidindo que caminho tomar, o que fazer, quando a gente sente alguma raiva de alguém que nos ofendeu, que nos magoou e tudo, a gente está ali, está tendo que decidir o que eu faço agora. Eu respiro, eu vou buscar uma terapia, eu vou dar um pulinho no shopping, aproveitar o ar-condicionado alheio, ou, né, eu parto para agressão. Então, a todo momento, a gente está tendo que fazer escolhas e encontrar um caminho de equilíbrio, né? E eu penso que essa cultura do cancelamento, se ela quiser se manter como um canal de resistência, né, ela vai ter que buscar encontrar esse caminho do meio. Senão, quem está oferecendo esse caminho do meio realmente são os setores radicais, muitas vezes, da direita, né? E muito imbuídos nessa questão de religiosidade, né? Então, a gente tem que ter realmente um cuidado, e aí, mais uma vez, eu digo, as salas de aula, elas serão fundamentais para dialogar sobre isso, né? A pena é que cada vez mais a história, a filosofia, a sociologia estão sem espaços dentro da sala de aula, né? Então, como trabalhar a humanização, a sensibilidade, a conscientização, tirar, né, muitos da ignorância orgulhosa, que é o desconhecimento do qual se orgulham muito, né? A gente vê essa galera bolsonarista muito nisso, né? Como tirar isso se dentro da escola cada vez mais as disciplinas que justamente têm um perfil para trabalhar essas reflexões, que são reflexões para o ser, né, do mental, enfim, uma filosofia de vida, né, filosofia, sociologia e história, elas estão se esvaindo, não estão mais, quase mais no ensino médio, né, já há algumas propostas de prefeituras para trazer esse novo ensino médio para o ensino fundamental. Então, cada vez mais a gente vê ameaçadas as áreas que justamente atuam nessa perspectiva de reflexão crítica, né, de amadurecimento das ideias, das posturas. Então, não sei, para o futuro, a gente tem uma grande incógnita aí, né? Se essas paixões vão predominar e se a gente vai ter um grande ringue, né, entre radicais e os poucos não radicais tentando sobreviver, né? Às vezes eu tenho uma visão muito pessimista e melancólica, acho que forjada nos anos 80, naqueles filmes meio apocalípticos, né? Mad Max, Blade Runner, de que no final a gente vai acabar realmente não tendo outro caminho, senão caminhar para isso, né? Que talvez esse seja o nosso destino, né? Porque a gente já deveria estar discutindo, a gente já deveria ser o Jetsons, né? Já deveria estar no outro patamar de evolução, né? Não ter mais pessoas morrendo de câncer, não ter mais, né, pessoas na rua em situação de vulnerabilidade. Então, a gente deveria estar fazendo outras discussões em pleno século XXI, e não, a gente está ainda tentando encontrar respostas para uma barbárie que era identificada lá na Idade Média. Então, são questões ainda muito complicadas.